alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado bastante, né, nesse recesso que a gente teve aí esses dias, para a gente iniciar agora o nosso terceiro bimestre. E aqui nós vamos para a unidade 3, o uso dos recursos naturais. O que a gente vai ver nesse capítulo? A importância dos recursos naturais para o desenvolvimento da nossa sociedade e a melhor maneira de utilizá-los, contribuindo para a conservação do ambiente. Ou seja, a gente vai ver muito a questão da sustentabilidade, né? Que é a gente utilizar os recursos naturais sem aquela coisa de esgotar, né? De pensar, nossa, se a gente usar, vai esgotar um dia. Não, a gente usar aquilo que a gente tem necessidade, mas se preocupando com as gerações futuras. Isso é sustentabilidade, certo? Recursos naturais, água, solo, minérios, né? Então a gente vai ver tudo isso, como que esses recursos são utilizados, certo? Então nós vamos lá para a página 4 agora, ver aqui, nós temos aqui duas imagens com algumas diferenças que remetem ao desperdício da água. Então aqui o primeiro recurso natural que a gente vai ver, que é um recurso importantíssimo para a nossa sobrevivência. Eu já disse várias vezes para vocês que sem água não existe vida, não tem vida possível, né? A água, ela é necessária primeiramente para o funcionamento do nosso organismo, não só nosso, mas também de todos os animais, plantas, né? Então tudo isso sobrevive à base de água, principalmente. A gente fica vários dias sem comer, mas se ficar esse mesmo tanto de dia sem beber água, a gente não aguenta, né? Então a água, ela é importantíssima, certo? Então aqui a gente vai ver algumas diferenças, né? Nessa primeira imagem, a gente está vendo aqui uma menininha escovando os dentes, né? A torneira não está aberta, o chuveiro não está pingando, né? Ela tá com um copinho aqui para poder fazer a higiene da boca depois, né? O enxágue. Então aqui a gente não vê desperdício de água. Já na segunda, né? A descarga aqui tá sem problema, tá arrumadinha. Já na segunda, a gente vê o chuveiro pingando, né? Que é o primeiro fator aí do desperdício. Aqui a torneira tá aberta, né? Aqui tem um vazamento no cano, outro desperdício, né? 1, 2, 3. E aqui a descarga tá com defeito. Então, mais um problema aí de desperdício, certo? Então, aqui nós temos 4 fatores aí que mostram um grande desperdício de água, né? O que é muito errado, tá certo? Então, aqui nós temos essas atividades, vocês podem responder no caderno, tá? No próprio caderno de vocês, porque aqui eu acho que não vai dar o espaço, tá? Então, aqui a letra A, a água é um recurso natural, ela é muito utilizada por nossa sociedade como? Sim, a água é um recurso natural bastante usada pela nossa sociedade. Em que lugar? Nas atividades domésticas, como escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, né? A gente faz as nossas necessidades da descarga, a gente cozinha os nossos alimentos, lava, né, os alimentos também, lava louça, lava roupa, certo? Então, todas essas atividades domésticas. Atividade de lazer, como piscina, clube, né, andar de jet ski, certo? Brincar na água, né? E também no trabalho, né? Atividade de trabalho. A indústria utiliza bastante água, a gente vai ver aí mais para frente, para produzir, né? Para beneficiar as matérias-primas, vocês vão ver a quantidade de água que é utilizada. Nós já vimos isso, né? O ano passado, esse ano a gente vai rever, tá certo? Então, a letra B, o que a gente aprendeu com esse jogo dos 4 erros?
a gente deve evitar ao máximo atitudes aí que desperdiça água, né? No nosso dia a dia, se a gente puder tomar banho mais rápido, né? A gente vai estar economizando não só água, mas energia elétrica, que também no nosso país, por exemplo, uma boa parte da energia elétrica ela vem da geração de hidrelétricas, né? Que utilizam água para poder gerar energia elétrica. A gente escovar os dentes com a torneira fechada, certo? Então são atitudes aí, a hora que tiver lavando louça, né? Ensaboar e depois, porque tem gente que fica com a torneira aberta, e isso está errado. Então, o que a gente puder evitar de desperdiçar água já ajuda bastante, né? No seu dia a dia, como você pode contribuir para evitar o desperdício de água no local onde mora e na sua escola? Então é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Reduzir o tempo do banho, manter a torneira fechada para escovar os dentes, molhar as plantas com regador ao invés de usar mangueira, né? O carro também utilizar balde, né? Ao invés de usar mangueira, certo? Na escola, fechar a torneira quando tiver ensaboando a mão. Quando tiver algum vazamento, avisar as pessoas, né, que são responsáveis. Usar a garrafinha para pegar água, para tomar. São atitudes aí que contribuem para evitar o desperdício de água, que é esse recurso tão importante para a gente, tá certo? Aqui na página 5, nós temos recursos naturais renováveis e não renováveis. Primeiramente, o que são os recursos naturais? Vamos recordar o que são os recursos naturais, ou seja, os recursos da natureza, né? Tudo que a gente vê aí, solo, água, minérios, né? Tudo isso que o ser humano explora por meio do trabalho, né? E utiliza para atender às necessidades. A energia do sol, o ar, a água, a vegetação, o solo, minérios. Então, tudo isso são recursos naturais. Eles vão ser classificados em renováveis e não renováveis. É isso que a gente vai ver aqui. Renováveis é que eles se renovam com o tempo, né? Uma árvore que é cortada, ela volta a brotar, né? Se ela não for arrancada pela raiz, por exemplo. A água, né? Que tem o ciclo de água aí, apesar que a gente deve evitar o desperdício, a poluição, né? Então são vegetação, sol, tudo isso são recursos, o solo, né? São recursos renováveis. Agora os não renováveis, como por exemplo os minérios, né? Carvão mineral, petróleo, ouro, prata, tudo quanto é minério. São recursos que demoraram bilhões de anos, milhões e bilhões de anos para serem formados. Né? Então você não vai ter aí mais outros bilhões de anos para poder formar. Então por isso que a hora que acabar, acabou. Né? Eles não se renovam, eles se esgotam com o tempo. Certo? É isso que a gente vai ver. Então aqui nós temos algumas imagens que mostram como que a gente usa os recursos naturais nas nossas atividades. Então aqui é um trator que está preparando o solo para plantio, né? A utilização do solo. A segunda imagem é a utilização da água para irrigar hortaliças, né? Outro recurso da natureza. Aqui na outra imagem, extração de minério, né? Outro recurso da natureza. Aqui utilização de cimento e vigas de ferro, que são também aí provenientes da mineração, certo? São recursos naturais. Então, tudo tem aí, tudo que a gente utiliza vem aí do trabalho, né? Dessa parte aí de exploração por meio do trabalho, né? Dos recursos da natureza, tá certo? Na nossa casa, né? No nosso dia a dia a gente percebe muito isso, tá?
O que eu já falei para vocês, olha lá, os recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas são chamados de renováveis, que é a energia do sol, o ar, a água, a vegetação e o solo. Igual aqui tem essa fotografia, né? Aqui nós temos o plantio de árvores, que é um recurso natural renovável pela ação humana. Então houve aqui o corte e está acontecendo o reflorestamento. Aqui essas árvores vão demorar alguns anos para crescer, mas elas vão crescer, né? Então vamos colocar aí que seja 10 anos, 15 anos, mas elas vão voltar a crescer, certo? Isso aqui é um recurso natural renovável. Agora, alguns recursos naturais, como minérios, petróleo e carvão mineral, levam milhões de anos para serem renovados pelo processo natural. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana. Então não dá para a gente reproduzir ouro, reproduzir os diversos tipos de minério, né, carvão mineral, petróleo. Por isso que eles são chamados de não renováveis. Porque aqui a gente fez um replantio, né? O ser humano replantou, as árvores cresceram, certo? Agora aqui não dá para a gente reproduzir aí um petróleo, um minério. Então, por isso, né, como eles levam milhões de anos, e eu disse agora há pouco que a gente não vai ter milhões de anos para eles se renovarem, então eles são chamados de não renováveis, né? Então, o petróleo é um exemplo desse recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. Então, aqui nós temos uma plataforma de exploração, de extração de petróleo lá no Rio de Janeiro. O petróleo, a hora que acabar, né, acabou. Por isso que hoje o ser humano busca, né, combustíveis alternativos, né, como por exemplo os combustíveis a partir de biodiesel, né, o álcool, que é o etanol, né, que já existe, carros movidos a energia solar, energia elétrica, certo? Então tem tudo isso hoje. Aqui continuando na página 7, né, como a gente tem uma localização geográfica e uma extensão territorial grande, né, o Brasil tem uma grande diversidade de recursos naturais. A gente tem muita água, né, o Brasil é o país que mais tem reserva de água no mundo, né, água potável, água doce, como se diz, recursos vegetais e também recursos minerais, certo? A água da superfície, que são rios e lagos, e água subterrânea formam os recursos naturais hídricos e são usados principalmente nas residências e nas indústrias e também para irrigação e geração de energia elétrica. A água da superfície, gente, são rios, riachos, córregos, lagos, certo? É o que está em cima, né? É o que a gente vê. Agora, a água subterrânea são os aquíferos, né? Por exemplo, são águas que estão correndo debaixo da terra, né? Por assim dizer, certo? No leito rochoso, né? Acho que eu já falei isso para vocês anteriormente. E também tá dentro aí desses recursos naturais hídricos, tá certo? Aqui mostra uma descarga mais uma vez, né? E o banheiro é o cômodo que gasta mais da metade do consumo aí de água nas residências, né? Por isso que a gente deve aí ter uma atitude de bastante percepção, né? Consciência, não só no banho, como também na descarga, né? Essas descargas aqui são mais econômicas, esse tipo aqui de descarga, né? Porque tem aquele tanto de água e pronto, acabou. Agora tem aquelas que você aperta e fica toda a vida a água, aquelas mais antigas, né? Então, isso aí gasta muita água, né? Aqui em casa a gente reutiliza a água do banho para poder dar descarga,
né? Isso aí é uma forma de economizar também. Água da máquina de lavar roupa para limpar a casa, para lavar quintal, né? A gente reutiliza bastante também, justamente por conta não só da conta, né, que vem mais barata, mas também pela questão da consciência mesmo, né? Aqui no Brasil também, os recursos naturais de origem vegetal, né, a coleta desses recursos, que é o extrativismo vegetal, que pega madeira, folhas, frutos, é mais intensa lá no norte do país, né, que tem a extração de madeira também, certo? Aqui tem um exemplo das castanhas do Pará, que são sementes da castanheira do Pará, uma árvore típica da floresta amazônica. Serve de alimento e matéria-prima para fazer diversos produtos, inclusive cosméticos, certo? É, a região norte ela é responsável também pela produção não só da castanha do Pará, do látex, né, borracha, babaçu e outras sementes de frutas, que são usados na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosmética também, como eu disse, certo? Nosso país também é muito rico em recursos minerais, como carvão mineral, petróleo, que são combustíveis fósseis, certo? E que são recursos minerais energéticos, né? Não são minerais, mas eles estão classificados dentro devido à questão aí recursos minerais energéticos da liberação de energia, certo? O carvão mineral foi formado há aproximadamente 340 milhões de anos, tá? Por meio da decomposição de plantas soterradas em regiões pantanosas, com pouco oxigênio, né, ou nenhum, houve essa preservação, né, da matéria orgânica e acumulou muita energia, né? A energia, toda a energia recebida do sol. Essas árvores que foram soterradas, então, se transformaram aí nesse recurso mineral energético, certo? É usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia, tá bom? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a Dona Roberta, tá? Um beijo para todo mundo, continue se cuidando e até a próxima aula.